Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Tudo bom com você? Eu espero que sim, que Deus abençoe a você e a sua família. Então se inscreva no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like, compartilha para alguém que precisa ouvir essa palavra. Por que compartilhar? Porque assim o YouTube entende que o meu vídeo é relevante e compartilha para mais outras pessoas. Não custa nada você compartilhar. Deixe o seu joinha aí, deixe um comentário do que você gostou, de sugestão de palavra, do que você quer que eu traga aqui da Bíblia, que você tem interesse, de sugestão de vídeos bíblicos, de vídeos cristãos. Pode deixar no comentário que eu vou estar observando e trazendo o que eu conseguir para vocês. Me siga nas minhas redes sociais, né? Por lá eu tô postando reels mais curtinho, falando da palavra de Deus. E me acompanha aqui no YouTube, me acompanha nas redes sociais e Deus lhe abençoe. Então eu venho trazendo para você nesse vídeo de hoje a palavra de Deus, algo do céu, algo para encher o nosso coração de fé e de esperança. Então vem comigo me acompanhar o que está nas Escrituras Sagradas. Lá em Mateus 5 está dizendo: vendo Jesus a multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou os seus discípulos e lhe passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui é Jesus, como a gente sabe, o livro de Mateus é um livro escrito dos mandamentos que Jesus, quando estava aqui na terra discipulando, ensinou. Né? O livro de Mateus vai trazer várias formas da gente viver corretamente perante a Deus. O livro de Mateus vai nos ensinar como ser verdadeiros cristãos, porque a Bíblia em si é um mandamento de vida. A Bíblia é uma arma poderosa que, quando você começa a entender, você começa a absorver o que tem aqui, trazer para seu cotidiano, você começa a entender que tudo que a gente precisa para agradar a Deus. Então a Bíblia inteira vai ter mandamentos para a gente. A Bíblia inteira vai nos mostrar como é seguir a Jesus. Então aqui ele está falando para os seus discípulos um pouquinho mais sobre o que é bem-aventurança. Então ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus está explicando aos seus discípulos que eles precisam ter um espírito humilde, que eles precisam ser humilde, que eles precisam compreender as coisas do céu e não viver só pela carne. A gente sabe, somos corpo, alma e espírito. E o corpo, ele não tem desejo, ele não tem vontade de fazer o que agrada a Deus, porque o corpo quer dormir, o corpo quer comer o tempo todo, o corpo não quer se esforçar. Opa! A realidade aí, né? Eu acabei de bater meu pé aqui no meu tripé. Enfim, volta lá. Então o corpo ele não quer, o corpo sempre quer estar confortável. Então quando Deus fala aqui, bem-aventurados são os humildes de espírito, e deles é o reino do céu. Está falando que aqueles que se permanecer fiel a Deus irá herdar o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sim, na nossa vida cotidiana temos muitas lutas, como dizem por aí, né? Matar um leão por dia. Um leão, uma serpente, um urso. A gente passa por certas aprovações em nossa vida que muitas vezes a gente não consegue entender. Vem dificuldades que muitas vezes acabam com o nosso emocional, abala as estruturas e a gente fica meio que perdido. Mas por que isso está acontecendo comigo? Mas é prova atrás de prova, é dificuldade atrás de dificuldade, é choro atrás de choro. E aqui na Bíblia está falando: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você tem noção de tudo o que você passa na sua vida? Se você se permanecer fiel perante a Deus, você será consolado por Ele?
Sabe quando você vai até uma amiga bem íntima sua e ela te dá um consolo, ela te dá um abraço, uma mãe, um pai, alguém de sua confiança? Você não se sente bem? Você não se sente melhor? Imagine você ser consolado e abraçado por Deus. Você para um minutinho. Pensou como é ser consolado por Deus? De poder sentir o abraço de Deus? Deus te dizendo, filha, no mundo tereis aflições. Mas continua tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo e se você continuar firme, você também vai vencer. É isso que o bem-aventurado que chora irá receber. Não desanime, a lutas vem para nos moldar. Eu tenho um bordão que já virou bordão aqui na minha boca, né? O deserto é a escola de crente. É no deserto que Deus molda o nosso caráter. É no deserto que Deus vai estar conhecendo os seus verdadeiros adoradores. Não tem como você saber se você é forte se você não tiver guerras para lutar. O que seria de um vencedor sem suas guerras para lutar? O que seria de Davi sem o Golias, sem um gigante para ele derrubar? Davi não iria se tornar quem se tornou. Então, enfrente os seus gigantes, mas fique firme, porque no final você será consolado por Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você já conviveu com alguém que é um pouco estressada, é um pouco irritante, se irrita com tudo, não tem muita paciência? Ou na escola, ou em casa, ou no trabalho. Geralmente isso acontece muito no trabalho e na escola, né? Na faculdade. Geralmente a gente tem que conviver com certas personalidades diferentes da nossa. Mas você já parou para analisar se você é uma pessoa mansa? Você já parou para analisar se você não é um desses tipos de pessoas porque você não gosta de estar em ambientes de pessoas extremamente estressadas? Pessoas que só sabem murmurar, pessoas que só sabem reclamar, pessoas que, nossa, todo dia tá o extremo ali do estresse, você não gosta. Então não se torne esse tipo de pessoas, porque cada pessoa tem uma luta, ninguém sabe o motivo daquele estresse. Só que não justifica você passar por dificuldade, não justifica você ter problemas e querer sempre estar mostrando para as pessoas que eu tô estressado porque eu tô enfrentando isso dentro de casa. Ah, eu estou estressado com meus filhos porque eu tive um dia cansativo no meu trabalho. Deus está falando, os mansos. Deus, ele gosta das pessoas que entendem que as dificuldades existem, mas não adianta ser pessoas estressadas. O estresse, a pessoa que é irritada, ela afasta as pessoas dela. Porque eu não gosto de estar em um ambiente de pessoas estressadas. Uma ocasião ou outra, eu tenho meus momentos de estresse, todos nós temos. Mas isso não pode te definir. O seu local de trabalho, mesmo sendo estressante, não pode te definir. Sua casa, se tem algum estresse que está te incomodando, procure tentar resolver. A nossa casa tem que ser um lugar de paz, de mansidão, de amor e de aconchego. Então, se às vezes no seu trabalho não é estressante, na sua casa procure a raiz do problema e comece a pedir ajuda a Deus. Porque é que ele está falando? Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Bem-aventurados são aqueles que sabem que tem momentos difíceis, mas não leva isso, não fica deixando isso te definir. Momentos ruins existem e eles vão passar. Como os momentos bons passam, os momentos ruins também passam. Isso não vai ficar permanente na sua vida, mas você não pode deixar isso te dominar. Você precisa ter domínio sobre o seu estresse. Você precisa ter domínio sobre as suas emoções. Bem-aventurados que têm fome de ser e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados são aqueles que denunciam o que é errado. Bem-aventurados são aqueles que não se calam perante o que é errado. Bem-aventurado é aquele que sabe que aquela pessoa pode estar perdendo, correr o risco de perder o seu trabalho, perder o seu emprego, perder a sua família por causa de uma injustiça. Se levante, não fique sentado vendo a injustiça na sua frente, porque se foi com você, Deus vai te justificar. Você não pode ser só mais um no meio da multidão, que hoje o certo é errado e o errado é certo. Para Deus o certo sempre foi certo e o errado sempre vai ser errado. Para Deus as coisas não mudou. Se você é um cristão ou se você é uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que quer se prostrar aos pés do Senhor, você precisa ser uma pessoa que tem sede e fome de justiça, que não se cala para as coisas erradas,
que não vai ficar acomodado vendo as coisas erradas acontecer, as injustiças, e você, por não querer ter consequências na sua vida, eu não vou me meter, Andressa, porque eu não quero problema para minha vida. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Foi tanto por causa disso que hoje em dia vivemos em um mundo com pouca empatia, com pouco respeito, com pouco amor ao próximo. E isso é um do segundo mandamento mais importante, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém fizesse uma injustiça com você, você gostaria? Então, quando você vê alguém praticando injustiça, não se cale. Se você pode defender, se você pode usar os argumentos que tem aqui na palavra, use, ajude, levante, estenda a mão para levantar quem está caído. Fale do amor de Deus, fale dos mandamentos de Deus. Não aceite a injustiça. Aqueles que têm sede e fome de justiça, Deus irá fazer justiça. E a justiça de Deus não é igual a do homem, falha. A justiça de Deus, no tempo oportuno, se cumprirá. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm misericórdia do próximo. Bem-aventurados são aqueles, como já falei anteriormente, que têm sede de justiça, que têm sede de misericórdia, que é piedoso para ajudar o próximo, que vê o que é errado e não aceita, que coloca as pessoas em suas orações, que vê a miséria do próximo e tenta ajudar. Andressa, eu não tenho muita ajuda com o que você pode. Às vezes é uma palavra que você pode dar para alguém. Às vezes é apoiar aquela pessoa. Não precisa de dinheiro, não precisa de muito. O dinheiro é bom, sim. O dinheiro ajuda em certos casos, sim. Mas aqui não está falando de dinheiro. Aqui não está falando de ter bens. Aqui está falando de misericórdia. E é por causa da misericórdia de Deus, da misericórdia de Jesus que nós estamos aqui. E se Jesus tivesse pensado como nós pensou, como nós pensamos. Imagine se Jesus pensasse como nós pensamos. Jesus iria falar: eu não vou morrer na cruz, me sacrificar por um bando de pecadores e falhos sem misericórdia, sem amor, sem respeito, sem lealdade, sem fidelidade ao meu Pai, ao meu Deus. Imagine se Jesus tivesse pensado assim. Hoje, nem eu e nem você estaríamos aqui. Porque por causa da misericórdia de Deus, pela morte de Jesus na cruz, pelo sacrifício de Jesus na cruz, que hoje temos misericórdia. Seja como Jesus, tenha misericórdia do teu próximo, porque Deus será misericordioso com você. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que limpam o seu coração das mágoas. Bem-aventurados são aqueles que, mesmo passando por dificuldade, mesmo tendo sido magoado, mesmo tendo sido ferido por alguém, limpou seu coração, liberou o perdão. Você precisa entender que o perdão é mais libertador para quem liberta do que para quem recebe. Porque muitas vezes você vai liberar o perdão para uma pessoa no seu secreto com Deus. Eu já liberei perdão para pessoas que eu não tenho mais contato, pessoas que fizeram mal e eu nem sabia quem era aquela pessoa, mas chegou um tempo da minha vida que mesmo sem eu saber quem foi, por que fez aquilo comigo, eu tive que liberar perdão. E eu fui no meu secreto e falei: Deus, não conheço quem é, não sei quem é, mas o Senhor sabe. Então, Pai, eu preciso liberar, me ajuda, Senhor, a perdoar aquela pessoa que falou mal de mim, aquela pessoa que fez aquilo por mim, aquela pessoa que levantou falso testemunho por mim. Deus, me ajuda a liberar perdão, não sei quem foi, quando foi, mas me ajuda. Porque às vezes você, eu não libero perdão porque foi a pessoa que errou comigo. Mas o perdão é sobre isso, quando não foi você que fez o errado. Jesus morreu na cruz para que Deus nos perdoasse dos nossos pecados. Jesus não precisava disso. Nós precisava. Foi graças à morte dele que hoje temos vida. Foi graças à morte dele que nós temos a oportunidade de morar no céu com Deus. É graças à misericórdia de Deus que estamos aqui. Libere perdão hoje para quem precisa de perdão. Se libere das mágoas. Limpe seu coração. Seja como uma criança que vê um bicho, um animalzinho ali, um coelho. Observe uma criança quando vê um coelho. Ela fica admirada.
Quando a criança vê uma rosa, ela fica olhando, porque a criança é pura, é limpa. Então, as coisas simples da vida agrada a ela, enche o coração dela. A gente precisa se tornar crianças perante a Deus. Precisamos nascer de novo como puros e limpos perante a Deus, porque só os que têm o coração limpo que verão a Deus. Eu tenho vontade de conhecer a Deus, muita vontade. E para isso eu tive que nascer de novo, renunciar todos os dias, mortificar a minha carne todos os dias, para que eu possa um dia conhecer o meu Criador. Eu espero que você também possa um dia conhecer o teu Criador. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Você percebe que aqui nos bem-aventurados fala muito sobre ser pacífico, ser manso, ter sede de justiça, é porque essa é a vontade de Deus. O reino de Deus é um reino de perdão, é um reino de amor ao próximo, é um reino de o que é certo, é um reino de compaixão para o teu próximo. É os pacificadores, aqueles que levantam a bandeira branca em meio ao caos. É aquele onde todo mundo tá tirando pedra, tá xingando, tá estressado e você tem que ser um pacificador. No local do seu trabalho, só se existe estresse, seja pacificador. Não comece a botar lenha onde já está pegando fogo. Não acrescente mais ódio na vida das pessoas. Se você não pode acrescentar amor, mansidão, ser pacífico, fique na sua. Não traga discórdia para a vida do teu próximo. Deus, ele gosta das pessoas que obedecem os seus mandamentos. Não coloque mais fogo onde já está incendiando o território. Seja pacificador, levante a bandeirinha da paz, a bandeira branca. Aparta aquela briga, separe a discussão, coloca amor no coração das pessoas. Você precisa ser pacificador. Essa é a vontade de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares, vos perseguirem, mentindo dizer todo mal sobre vós. Bem-aventurados são aqueles que não se cala perante a injustiça. Bem-aventurados são aqueles mansos e os pacificadores. Bem-aventurados são aqueles que levantam a palavra verdadeira de Cristo. Bem-aventurados são aqueles que têm a Bíblia como base da sua vida. Bem-aventurados são aqueles que mortificam a sua carne para viver pelo Espírito, porque o Espírito sempre vai fazer o que é certo. Bem-aventurados são aqueles que têm cuidado com a sua língua. Em Tiago vai dizer, a língua tem um poder mortífero. Ela tanto traz vida como ela tanto traz morte. No dia do juízo, a sua própria língua ela vai ter poder de te libertar ou de te condenar. Bem-aventurados são aqueles que falam o que está na Bíblia, que vivem o que está na Bíblia, que pregam o que está na Bíblia. Hoje em dia vivemos muito falso evangelho, a apostasia, as heresias. Hoje em dia se vê tanta heresia, que Deus é amor, pronto e acabou, que pode servir a Deus de qualquer forma, que você pode estar fazendo o errado, estar no altar de Deus cantando, louvando e pregando, mas não é bem assim. Então, bem-aventurados são aqueles que, se um dia alguém vir caluniar por causa da palavra de Deus, vai se manter firme, porque sabe que o seu galardão não está aqui, mas abaixo vai dizer, exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Todos os discípulos de Jesus morreram, foram perseguidos. O único que não morreu de morte assim, perseguido, foi João. Mas João foi colocado na ilha de Patmos, abandonado lá, foi preso inúmeras vezes. Deus colocou um espinho na pele de João para que ele entendesse que a vontade, a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Para João entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele morreu de velhice.
foi o único, mas Pedro, mas Tiago, todos os demais discípulos morreram sendo perseguidos, morreram falando da palavra de Deus, morreram escrevendo a Bíblia, morreram falando de Jesus. O próprio Jesus morreu sendo perseguido. Caçaram a Jesus, crucificaram a Jesus. Mas mesmo assim, até o último instante da vida dele, Jesus pregou a verdade. Jesus foi pacificador, Jesus foi manso, Jesus foi misericordioso. Estava Jesus ali e mais duas pessoas condenadas à morte, e um do seu lado um pecador e outro um ladrão, mas um ladrão arrependido que falou: Jesus, tem a misericórdia de mim. Jesus falou: hoje mesmo estará no céu comigo. No último minuto de vida de Jesus, Jesus foi manso e pacificador, teve misericórdia daquele que se arrependeu. O outro que estava na cruz não se arrependeu, então não teve o mesmo resultado que o arrependido. Você precisa ter mansidão, você precisa levantar a bandeira da paz quando for necessário. Se manter firme na palavra de Deus, ser um verdadeiro cristão, porque dia de perseguição virão nas vidas daqueles que pregam a verdade. Os fazendeiros, eu acredito que hoje mais não, por causa da questão de ser maus tratos aos animais, eu acredito que hoje em dia não exista mais isso. Mas, antigamente, os fazendeiros marcavam os seus animais com aquele ferro, né? Aquela marca de ferro com a sua primeira letra do seu nome, para as pessoas verem que aquele cavalo ali era de seu Carlos. Então, ninguém ia mexer, ninguém ia roubar, porque tinha dono. A mesma coisa é o cristão perante a Deus. Deus, se você é escolhido, porque são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Se você é um escolhido de Deus, você, se não tem ainda, você vai ter a marca de Jesus e vai doer um pouquinho. Para você receber a marca de Jesus, vai doer um pouquinho. Vou ter que te falar isso. Para ser escolhido, dói um pouquinho, porque escolhido não tem escolha. Ele é escolhido e pronto, acabou. Você pode até fugir por um tempo, mas se você é escolhido por Deus, Deus, no tempo oportuno, vai te buscar, vai te chamar, vai te marcar. E o verdadeiro evangélico, ele existe renúncia. O verdadeiro evangélico existe mandamento, princípios e estatuto. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados por Deus. Fique firme, as lutas vêm, mas elas irão passar. As dificuldades vêm, mas elas irão passar. Jesus passou por tantas coisas para nos mostrar que no final ele foi vencedor. Ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou e deixou o Espírito Santo aqui conosco para nos guiar, para nos mostrar, para nos acolher, para nos tratar. Só que você precisa ficar firme, você precisa estar enraizado na palavra de Deus. Leia a Bíblia, comece a ler a Bíblia, comece a conversar com Deus como um verdadeiro amigo. Não pense que se achegar a Deus é cheio de códigos, não. Você tem que falar bonito, orar bonito. Não, se achegue a Deus, faça a sua oração sincera, no seu secreto com Deus, Ele vai te ouvir. Leia a sua Bíblia, busque a palavra de Deus. Aqui tem as bem-aventuranças, aqui tem os 10 mandamentos, aqui tem tudo o que vai acontecer no dia do juízo final. Aqui tem sobre o que é pecado, o que não é pecado. É um manual para a sua vida. Bem-aventurados são os que buscam a verdade de Deus. E eu termino o vídeo por aqui e que Deus lhe abençoe grandemente.